O silêncio que pairava entre os dois não era paz, mas sim a calmaria sufocante que antecede a destruição total de uma vida inteira. Naquela varanda, onde o casal havia colecionado décadas de verões e memórias felizes, Mark e Sarah permaneciam imóveis. Aquele refúgio, palco de tantas vitórias e risadas compartilhadas, agora testemunhava o fim de uma era. O que pairava no ar era um adeus mudo, não só àquela propriedade à beira-mar, mas a tudo que eles tinham construído juntos. O vento morno carregava a maresia, misturando-se ao perfume floral que Sarah usava, um aroma que, por muito tempo, foi o favorito de Mark. Contudo, naquela tarde, a fragrância não lhe trouxe consolo algum. A atmosfera estava densa, opressiva, saturada de verdades ocultas. Sarah, com o olhar perdido, girava o vinho na taça distraidamente. Seus olhos miravam o oceano, mas seus pensamentos viajavam por lugares distantes e sombrios. A quietude entre eles, antes um sinal de intimidade, transformará-se em um abismo cheio de palavras não ditas, presas na garganta, aguardando o instante fatal para serem libertadas. Mark notou a tensão. Ele sempre notava. Temos um assunto pendente, murmurou Sarah, sua voz quase sumindo com o barulho da rebentação das ondas. Mark não demonstrou surpresa. Apenas respirou fundo, pousando sua bebida na mesa de centro. Sarah finalmente o encarou. A luz dourada do fim de tarde banhava seu rosto, mas não conseguia disfarçar a angústia em seu olhar. Ela vacilou. Mark observou as mãos trêmulas da esposa, a postura rígida, o desvio constante de olhar. Ele já tinha plena consciência do que viria. Sabia a verdade há anos, algo que Sarah sequer desconfiava. Antes que ela pudesse formular a primeira frase, Mark exibiu um sorriso enigmático e declarou: poupe suas palavras, eu já descobri. O ar pareceu faltar nos pulmões de Sarah. Ela piscou rapidamente, atordoada, como se seu cérebro se recusasse a aceitar o que acabará de ouvir, tentando encontrar outra interpretação para aquela sentença. Como assim? Questionou ela, num misto de confusão e pânico. O semblante de Mark permaneceu inalterado. Ele manteve a calma, sem demonstrar choque ou raiva, emanando apenas a certeza absoluta de quem já havia vencido aquela discussão antes mesmo dela começar. O coração de Sarah batia descompassado. O quanto ele sabia? Qual era a fonte? Alguém abriu o bico ou ele sempre soube, aguardando pacientemente por este dia? O peso daquela descoberta caiu sobre ela como uma rocha. O cenário idílico do pôr do sol e o vinho caro tornaram-se subitamente insuportáveis. Sarah percebeu que estava encurralada. Sentiu a cor drenar de sua face, o corpo retesado, como se estivesse escorregando para um precipício sem fundo. O ruído do mar, antes terapêutico, agora soava distante, abafado pelo caos em sua mente. Sua respiração ficou ofegante. Tentou articular algo, mas a voz falhou. Mark a fitava com firmeza, sem vestígios de fúria descontrolada. Parecia apenas curioso para ver o desfecho daquela peça. O silêncio perdurou por uma eternidade, até que Sarah reuniu o resto de coragem que tinha. E o que você está insinuando? A pergunta saiu mais frágil do que ela gostaria, e Mark percebeu a fraqueza. Ele inclinou a cabeça, analisando cada microexpressão dela, como se previsse cada passo seguinte. Você realmente acha que eu era cego? Respondeu ele, com uma serenidade cortante. Acha que eu não vi as trocas de olhares, o desconforto nos silêncios, os toques que tentavam ser discretos? Sarah abriu a boca para protestar, mas desistiu. Seu corpo atraía. Remexeu-se na cadeira, evitando o contato visual enquanto buscava uma rota de fuga mental. Eu não faço ideia do que você está falando, tentou negar, mas a mentira soou falsa até para seus próprios ouvidos. Mark soltou uma risada breve e seca. Ele não estava ali para joguinhos ou para estender o sofrimento desnecessariamente. Você sabe perfeitamente, Sarah. Ele continuou, mantendo o foco nela. John. A simples menção daquele nome atingiu Sarah como um golpe físico. Seu corpo reagiu instantaneamente antes que ela pudesse erguer suas defesas, e um tique nervoso, uma pausa na respiração.
Era a prova que Mark esperava. Não apenas ela se lembrava, como a culpa ainda a corroía. Ela baixou a guarda, torcendo o tecido do vestido com os dedos. A noite estava abafada, mas ela sentiu um frio glacial. Isso. Isso foi há tanto tempo, sussurrou, a voz quase inaudível. Eu sei, retrucou Mark. E eu já sabia naquela época. Os olhos de Sarah se arregalaram em choque. Se ele sabia, por que o silêncio? Como ele conseguiu dividir a cama com ela fingindo normalidade? A resposta veio antes que ela pudesse perguntar. Eu nunca te coloquei contra a parede, prosseguiu Mark, a voz tranquila, mas ferindo como um bisturi, porque escolhi uma estratégia diferente. Um arrepio percorreu a espinha de Sarah. Aquele tom não era de mágoa simples. Era algo pior, era a voz de alguém que havia calculado friamente como lidar com a dor. Mark suspirou, apoiando-se nos joelhos e inclinando-se em direção a ela. Quer saber o que eu fiz, Sarah? Ela permaneceu muda, paralisada como um animal diante dos faróis. Eu procurei a Emily e contei tudo. O queixo de Sarah caiu, mas nenhum som foi emitido. Ela piscou, desorientada, incapaz de processar a informação instantaneamente. O que? Conseguiu balbuciar após um intervalo agonizante. Eu contei, reafirmou Mark, implacável. Revelei tudo para a esposa do homem com quem você me traiu. O impacto daquelas palavras sacudiu Sarah profundamente. Sentiu o chão desaparecer, como se toda a sua percepção sobre a bondade e a passividade de Mark estivesse sendo demolida naquele segundo. Você contou para Emily? A voz dela tremeu, carregada de descrença. Ela sempre se agarrou à esperança de que Mark nunca tivesse descoberto, ou que, se soubesse, tivesse optado pelo perdão silencioso para preservar a família. Mas agora, tudo se encaixava, as noites em que ele parecia distante, o olhar vago, as sutis transformações em sua personalidade ao longo dos anos. Ele nunca perdoou ou apenas escolheu uma rota alternativa para sua dor. Então, um pensamento aterrorizante cruzou sua mente. E se ele contou para Emily o que aconteceu depois? Sarah sentiu um nó na garganta, uma ansiedade paralisante. No fundo, sabia que o pior ainda estava por vir. Mark não era impulsivo. Se ele envolveu Emily, havia um propósito. E ela estava apavorada com a possibilidade de descobrir qual era. O estômago de Sarah embrulhou. Seus olhos estavam em Mark, mas sua cabeça era um turbilhão. A noite com John foi um erro crasso, uma fraqueza momentânea que ela desejou apagar no segundo seguinte. Acreditava que o segredo estava enterrado. Agora, seu mundo desmoronava de uma forma inimaginável. Sua respiração acelerou e a varanda, antes um local de paz, parecia agora um campo minado. O tempo dilatou, cada sílaba de Mark atingindo-a com precisão cirúrgica. Ela queria retrucar, mudar o rumo daquela prosa, mas as palavras sumiram. Finalmente, conseguiu sussurrar, vi depois? Mark suspirou levemente, antecipando aquela pergunta. Recostou-se na cadeira e, pela primeira vez na conversa, deixou escapar um sorriso leve, quase apático. Você quer mesmo os detalhes? Sarah não respondeu. Uma parte dela gritava por respostas, incapaz de suportar o mistério, mas seu instinto de sobrevivência gritava perigo. Mark ergueu a taça, girando o líquido rubro lentamente, e disparou, viu e a Emily. Nós cruzamos a linha. A frase cortou Sarah como navalha. O coração falhou uma batida e depois disparou desgovernado. O quê? Sua voz quebrou. Piscou repetidamente, tentando absorver o choque. O peito doeu e, por um instante, o ar lhe faltou. Mark, em contrapartida, continuava inabalável, assistindo à cena com uma expressão plácida, como quem narra um fato corriqueiro. Você e o John ficaram juntos uma vez. Apenas uma. E você se arrependeu. Mas para mim, Sarah, a contabilidade não importa. Uma vez ou 1000 vezes, dá no mesmo. O ponto crucial é que, no instante em que você optou por outro, o nosso laço se rompeu.
Ela sentiu o rosto arder, não de vergonha, mas de pura indignação. As palavras dele pesavam como chumbo. Você dormiu com a Emily? Repetiu ela, tentando processar. Por quanto tempo? Mark deu um meio sorriso, encaixando a última peça do quebra-cabeça. Anos. Um calafrio percorreu o corpo de Sarah. Anos. Não foi um erro, nem um deslize isolado. Foi uma vida dupla, um caso contínuo acontecendo bem debaixo do seu nariz. Você ficou casado comigo esse tempo todo enquanto dormia com a mulher de outro? A voz dela tremia de raiva. Mark bebeu um gole de vinho antes de responder. Exatamente como você ficou casada comigo depois de dormir com o marido de outra. Sarah levantou-se de supetão. O vento noturno agitou seus cabelos, mas ela só sentia fúria queimando suas entranhas. Não se compara, gritou ela, com o peito ardendo. Eu cometi um erro. Eu me arrependi amargamente. Nunca mais se repetiu. Mark manteve a calma, mas seu olhar carregava algo indecifrável. Para você, foi um erro. Para mim, foi o ponto de ruptura. A forma como ele disse aquilo fez Sarah estremecer. Havia uma finalidade nas palavras, indicando que ele não apenas pagou na mesma moeda, mas que aquele evento alterou fundamentalmente sua visão sobre o amor e a lealdade. Ela sentiu náuseas. De repente, a realidade parecia distorcida, o chão sumindo sob seus pés. E então veio a constatação mais dolorosa: Mark nunca perdoou. Nunca tentou esquecer. Ele não queria consertar o casamento, ele queria vingança, e conseguiu. Sarah sentiu a garganta fechar, o vento frio chicoteando sua pele, mas nada se comparava ao gelo em seu interior. Ela encarava Mark, mas via um estranho. Aquele não era o homem com quem dividir a vida. O homem à sua frente era um estrategista que passou anos arquitetando sua retaliação. Ela tremia inteira. Você me enganou por anos, sua voz saiu estrangulada, incrédula. Mark permaneceu impassível. Sem crueldade, mas sem remorso. Sim, respondeu, direto. Sarah piscou, atônita. Queria acreditar que era uma mentira cruel para feri-la. Mas a frieza dele confirmava que era a mais pura verdade. Meu Deus, murmurou, levando a mão à testa. Sentiu-se sufocada. Flashes de momentos com Mark desde a traição invadiram sua mente. Quantos abraços falsos! Quantos o eu te amo ou vazios! Sentiu-se enojada, traída num nível profundo. Eu te odeio, as palavras escaparam involuntariamente. Mark riu, uma risada oca e sem emoção. Eu sei, disse ele. E quer saber? Eu não te culpo. Ela o fuzilou com o olhar, tentando compreender tamanha insensibilidade. Você acabou comigo, Mark. A voz dela era firme, mas saturada de dor. Mark inclinou a cabeça, ponderando. Depois, respondeu pausadamente: Você acabou comigo primeiro. O peso daquela frase fez Sarah recuar um passo. Abriu a boca para rebater, mas nada saiu, pois no fundo sabia que era verdade. Um silêncio denso e insuportável se instalou. O som das ondas parecia vir de outro mundo. Mark finalmente levantou-se, colocou as mãos nos bolsos e a observou longamente. O olhar dele mudará. Não havia mais raiva ou triunfo. Apenas exaustão. Esse casamento morreu há muito tempo, Sarah. Só faltava alguém assinar o óbito. As palavras soaram como uma sentença final. Sarah sentiu as lágrimas brotarem, mas lutou para contê-las. Não daria a ele o prazer de vê-la chorar. Mark ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas calou-se. Apenas assentiu e, sem olhar para trás, entrou na casa. Sarah permaneceu sozinha na varanda, sentindo o peso de sua nova realidade. Pela primeira vez, entendeu que não havia salvação. Ela continuou ali, fitando a escuridão do horizonte. O vento soprava forte agora, agitando as cortinas. O cheiro do mar, antes nostálgico, agora era apenas vazio.
A raiva inicial dissipou-se, dando lugar a um cansaço profundo, o esgotamento de quem viveu uma mentira sem saber. Ouviu passos atrás de si. Não precisou virar para saber que era ele. Qual é o plano agora? Perguntou Mark, quebrando o gelo. Sarah demorou a responder, escolhendo as palavras com cautela. Eu vou partir. Mark absorveu a resposta em silêncio. Talvez fosse o que ele esperava, ou até o que desejava desde o começo. Vai voltar para a cidade? Vou, confirmou ela, mas não para viver com você. Havia algo definitivo naquela frase, selando o destino de ambos. Mark suspirou, um som de aceitação pura. Acho que é o melhor caminho, concordou. Sarah fechou os olhos, sentindo o peso dos anos desperdiçados. Agora era tarde. Virou-se para ele e notou algo inédito em seu olhar. Mark não estava feliz, nem vitorioso. Ele estava oco. E você? Indagou ela. Ele deu de ombros. Fico mais uns dias, depois volto para casa. Casa? A palavra soou estranha. Aquela casa nunca fora um lar, apenas um cenário. Ela assentiu e entrou para fazer as malas. Caminhou pelos corredores silenciosos, observando os vestígios de um passado que parecia sólido horas atrás, mas que agora se revelava uma ilusão. Ao voltar para a sala, Mark continuava na varanda, olhando nada. Ele não se moveu ao ouvir seus passos. Ela passou por ele devagar, absorvendo os detalhes finais, a brisa, o cheiro, o luar no deck de madeira. Parou na porta. Adeus, Mark. Ele hesitou. Permaneceu em silêncio por um momento, até que, sem se virar, murmurou, adeus, Sarah. Ela cruzou o umbral sem olhar para trás. A porta se fechou com um som abafado, e naquele instante ela teve a certeza, era o fim não só do casamento, mas de tudo que ela acreditava ser sua vida. Obrigado por acompanhar essa história. Se o vídeo te prendeu, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber os próximos capítulos. Até breve.